Isso aqui devia estar passando no Fantástico, no Jornal Nacional, mas não vai passar. De acordo com esse relatório, o Brasil agora tem uma coisa que chama democracia falha. Ele está jogando o Brasil no ralo do mundo. Isso é bombástico. Não há pudor, não há preocupação nem mais com as aparências. Esse é o verdadeiro golpe que foi dado na democracia brasileira. Trump choca o mundo em seu primeiro discurso no Congresso americano. Isso mesmo, o presidente dos Estados Unidos fez seu primeiro discurso ao Congresso na noite desta terça-feira, em pronunciamento forte. Ele se estendeu por 1h40. O republicano destacou os avanços obtidos em suas primeiras semanas de mandato. Em seu cartão de visitas, Trump falou sobre o fim da tirania woke e também sobre a aplicação de taxas recíprocas a países taxadores. Em sua fala, citou inclusive o Brasil. Ele disse: União Europeia, China, Brasil, Índia, México e Canadá cobram tarifas tremendamente mais altas do que cobramos deles, afirmou Trump, reforçando que as tarifas recíprocas serão aplicadas a partir do dia 2 de abril. Donald Trump também comentou sobre o ativismo judicial. Em trecho do pronunciamento, ele disse: Este país não irá se acovardar e nem se ajoelhar perante nenhum juiz do mundo. Eu, Donald Trump, garanto isto a vocês. E falando em juízes, Alexandre de Moraes, do Brasil, é um dos desafetos do presidente norte-americano e nas últimas semanas, um projeto de lei que visa cassar o visto do ministro avançou no Congresso norte-americano. A medida visa colocar um fim à perseguição contra a liberdade de expressão e aos conservadores. Trump crava de vez a bandeira em sua volta e se coloca como o terror do sistema. E como diria Rodrigo Constantino, acabou a palhaçada. Brasil despenca 6 posições em ranking mundial de democracia. É isso mesmo. O levantamento da revista britânica The Economist atribuiu as decisões do STF como um dos principais fatores para o rebaixamento. Qual é o argumento principal usado pelo STF, Alexandre de Moraes e a imprensa militante para justificar tudo o que está acontecendo no Brasil? A prisão de pessoas inocentes, a censura, usar a máquina estatal para perseguir politicamente pessoas da oposição. O argumento principal é que tudo foi feito para proteger a democracia. Se não fossem essas pessoas com suas atitudes heróicas e corajosas, a democracia do Brasil já teria entrado em colapso. Então tudo aconteceu para proteger a democracia. Por que eu estou falando isso? A revista The Economist, todos os anos, faz um estudo para analisar o nível de democracia de 170 países, eu acho. E eles levam vários pontos em consideração. E esse mapa é usado por muitas pessoas no mundo inteiro para ver qual país está melhorando a sua democracia, qual país está piorando a sua democracia. Eles levam em consideração a liberdade da imprensa, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, censura, perseguição, corrupção. E aqui é o que chama a atenção. Isso aqui devia estar passando no Fantástico, no Jornal Nacional, mas não vai passar. Bom, saiu aqui. Eu falei sobre isso há 6 dias, finalmente agora foi para a televisão. Vamos lá. O Alexandre de Moraes e Barroso e sua turminha são responsáveis por derrubar o Brasil no ranking de democracia mundial. Isso é uma bomba, gente. E o Brasil caiu 6 posições no índice de democracia da revista britânica The Economist. A pesquisa levou em conta o bloqueio da rede social X pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Em 2023, o Brasil estava na posição 51. Em 2024, o país aparece na posição 57, com média de 6,49 numa escala que vai até 10 pontos. Um dos motivos da queda brasileira no índice foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que tirou do ar a rede social X do bilionário americano Elon Musk. Moraes alegou falta de um representante legal que responda pela empresa no país. Você lembrando que não tinha um representante legal porque o Moraes tinha ameaçado prender o representante legal, tá? O bloqueio começou em setembro e durou 40 dias. Segundo os pesquisadores, o caso não tem paralelo nos países democráticos. Você ouviu isso? O que os pesquisadores falaram? Segundo os pesquisadores, o caso não tem paralelo nos países democráticos.
Lembrando, o advogado do Trump Social e da Rumble falou que as ações do Alexandre de Moraes não acontecem nem na Coreia do Norte. Ultrapassou os limites das restrições à liberdade de expressão e é um exemplo à politização do judiciário. Outro motivo para a queda do Brasil no índice de democracia foi a divulgação em novembro do inquérito da Polícia Federal sobre a suposta tentativa de golpe para impedir a posse do presidente Lula após as eleições de 2022. As senhorinhas idosas no domingo num prédio vazio. Tá? Isso ajudou a derrubar a democracia. Pois, após a investigação da PF, a Procuradoria-Geral da União denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares de alta patente, como os generais Walter Braga Neto e Augusto Heleno. Então vamos lá. Eu não sei se o que nesse caso, nesse segundo caso, derrubou a democracia foi a suposta tentativa de golpe, que qualquer pessoa no mundo inteiro sabe que não foi uma tentativa de golpe, ou se foi a instrumentalização dessa manifestação do 8 de janeiro para perseguir a oposição política. A minha opinião é que eles estão vendo o uso e a instrumentalização dessas senhorinhas idosas que invadiram um prédio público no domingo, um prédio vazio no domingo. A instrumentalização disso, isso sim pode ser usado como um critério para derrubar o nível de democracia no Brasil. Mas para concluir, isso é bombástico. Porque o Alexandre de Moraes justifica todas as suas ações como se fossem necessárias para salvar a democracia do tal fascismo imaginário que as redes sociais e as big techs que querem controlar o mundo e tal. Ele está jogando o Brasil no ralo do mundo. De acordo com esse relatório, o Brasil agora tem uma coisa que chama democracia falha. Falha é o termo no qual se enquadra o nível de democracia do Brasil. Tem democracia plena, democracia incompleta, democracia falha. Nós estamos no terceiro. Depois disso, já deixou de ser democracia. Nós estamos, por isso aqui, para deixarmos de ser democracia de acordo com um ranking usado internacionalmente graças ao salvador da democracia. E com certeza, ao final desse ano, vai ter piorado muito mais, porque tudo que a gente está vendo é que o Alexandre de Moraes pretende quintuplicar a aposta. Quer tirar o passaporte de um dos deputados federais mais votados, porque ele está denunciando justamente o que está acontecendo no Brasil. Acabou de censurar o Rumble também, e quer tirar todas as redes sociais do Brasil, porque, de acordo com ele, isso vai resgatar a democracia. Pois é, antes, né, quando era oposição, por exemplo, tinha lá o despachante do partido Rede, tinha um senador apenas, né, o Randolfo Rodrigues, que ficava acionando o STF o tempo todo para impedir o governo eleito de Jair Bolsonaro de governar. Então, virou 180 graus. Veja, Cauti, não dá para fazer uma análise dessa notícia sem levar em consideração o que realmente aconteceu no Brasil. O Brasil virou um laboratório, aí, um quintal do mundo todo, onde a esquerda, acima de tudo, descobriu que pode dispensar o povo na democracia. Ele não precisa mais do povo para governar, esse pessoal. Eles perdem em várias pautas que são polêmicas, radicais, mas eles acionam o poder judiciário que eles aparelharam para impedir o governo da direita conservadora de governar quando eles estão fora e são oposição, e para governar em seu lugar quando eles estão no poder e não conseguem, pelo Congresso, aprovar a sua agenda. Então, esse foi o verdadeiro golpe que foi dado no Brasil. Todo mundo atento já se deu conta disso. O STF estava lá bloqueando tudo de Jair Bolsonaro. Na pandemia, jogou pela janela a Constituição brasileira de vez e, inspirado na OMS, no Tedros Adhanom, um revolucionário etíope marxista, começava a decidir tudo de cima para baixo. Né? No caso da pandemia, um exemplo claro, mas foram várias ocasiões em que houve ingerência, atropelo de outro poder. E agora que eles recolocaram o ladrão na cena do crime, como diria o seu vice. E como eles mesmos se gabam, nós derrotamos o bolsonarismo. Né? Eles vão lá e dão aquela mãozinha num alinhamento total entre poder judiciário aparelhado e governo federal. Não há muita novidade nisso. Né? É mais ou menos o que a gente está observando no mundo todo. Veja que em Israel, quando o Bibi Netanyahu enfrentou isso, antecipando esse perigo e já vislumbrando ali o começo desses problemas, houve manifestações mobilizadas pela esquerda e a mídia, que é o outro pilar desse golpe, desse consórcio, criando a narrativa
de que era uma tentativa de golpe contra o Poder Judiciário. Não. O que as democracias cansaram é da falta de accountability e de poder do povo. Nós, pelo menos, com todos os defeitos, elegemos os parlamentares e o governo federal, onde há um mínimo de transparência no processo eleitoral, né? Nós não elegemos o Poder Judiciário. Então ele está lá para outra função, que é uma função nobre, mas quando ele começa sob o pretexto de há um vácuo de decisões, por exemplo, ele toma as decisões. Quando ele começa a mostrar um alinhamento total com o seu parceiro, ou impedir um governo eleito que é a oposição, ele deixa claro que a democracia está na UTI. Então, o Lula, que disse em campanha, né, que o Bolsonaro queria colocar amigos no Supremo, ele colocou o seu advogado pessoal, Zanin, e passou na sabatina de um Senado, enfim, que ou estava hibernando ou estava já sob a perspectiva de um novo mensalão, né? Ele colocou o Flávio Dino, um comunista que era seu ministro até ontem, né? Então, de novo, não há pudor, não há preocupação nem mais com as aparências. Esse é o verdadeiro golpe que foi dado na democracia brasileira. Fabi Barroso, sua opinião sobre esse levantamento da AGU, Messias fazendo o dever de casa, mostrando como ele está sendo eficiente, né? Nossa, não dá nem para a gente dizer quem ganharia estrelinha do atual regime, né? Para mim, a gente está vivendo num regime, estado de exceção consolidado, não temos mais Ministério da Justiça, temos o Ministério da Injustiça, e não estou só fazendo somente um trocadilho, realmente é o que está ocorrendo no Brasil. Eu poderia apontar injustiças tanto de pessoas comuns como pessoas importantes no cenário político ou importantes até também no cenário econômico brasileiro, mas nada disso importa. O que importa é fazer números, é fazer a vontade do dono do negócio. O Brasil foi vendido, né? A gente só está tentando descobrir exatamente para quais donos que esse pessoal todo trabalha. Não é possível. Quando você tem tantos e tantas decisões, ainda mais da Corte Superior ali, em favor, né, de um regime, não vou falar governo, eu ia falar governo, desgoverno, mas eu acho que a melhor palavra para a gente começar a falar de realidade é regime. Eu me sinto embaixo de um regime. E muita gente às vezes aponta e fala, nossa, que ditadura, vocês estão falando. Não, a gente não está falando, não é tão simples assim. A quantidade de renúncias individuais que cada um de nós aqui tem que fazer é gritante. E a gente sabe também que do outro lado, né, tem dinheiro investido, tem um monte de coisa, e a gente luta contra esse gigante mesmo. Aliás, eu acho que Trump, fazendo essa limpa toda, essa devassa que ele está fazendo no Deep State americano, quem sabe sobre alguma coisa para também desnudar, né, os verdadeiros vassalos yankees, os verdadeiros, aqueles que realmente devem, né, aos americanos, porque prestaram serviços. E espero que as investigações nos tragam à luz aí, então rogo por isso, porque dizer que tudo isso é meramente por não gostar do presidente Bolsonaro, acho que é um exagero, né? Acho que realmente a gente está lidando aí com um regime. Silvio Navarro, sua opinião sobre esse levantamento da AGU e sobre o comportamento de Jorge Messias nesses 2 anos e 2 meses de atividade? Agora ele tem alguém para entregar o papel, né? Cauti, é importante a gente lembrar que a Advocacia Geral da União é amparada no artigo 131 da Constituição. Então, ela tem 2 pernas. Ela é um órgão consultivo e um órgão contencioso. Do ponto de vista contencioso, ela vai atuar defendendo a União e nenhum dos 3 poderes. Ela é independente. Por isso que, normalmente, a AGU aparecia desde a redemocratização do país, quando ela atuava em tribunal superior, em questões de defesa de autarquia, questões envolvendo cifras, orçamento, mas agora o Jorge Messias foi colocado lá como uma espécie de advogado-geral do PT, ou seja, ele é um advogado Lula, ele é um advogado do PT, e isso está errado. E, aliás, não é só do Lula, né? Ele também é advogado do Alexandre de Moraes, agora nos Estados Unidos,
foi nomeado para defendê-lo lá. Então, há um claro rasgar da Constituição e inventar prerrogativas que a AGU não tem. Vou repetir aqui, a AGU é um órgão de assessoramento e consultivo da Presidência da República e também contencioso. Nesse caso, não se trata disso, se trata de taxa de sucesso. Taxa de sucesso é coisa de banca de advogado lobista ou corrupto. Aí eu não sei onde é que se encaixa. Temos uma ampla escolha, né, nos dois lá, entre Grupo Prerro, entre vários outros que enfim, vamos a esse assunto para outra pauta. Falando sempre do STF, o STF liberou as emendas parlamentares após um acordo entre os três poderes. Os ministros votaram à unanimidade para manter a decisão de Flávio Dino, que homologou o plano de trabalho para o pagamento das emendas parlamentares, e com essa decisão fica liberada a execução das emendas ao orçamento de 2025 e de anos anteriores, ou seja, é uma decisão retroativa, com exceção daquelas suspensas por auditorias ou sem identificação do parlamentar. Eu queria continuar com o Silvio Navarro. Silvio, agora a pergunta é sobre se o governo vai conseguir aprovar alguma coisa, já que liberou geral as emendas, ou apenas o começo de mais briga para dinheiro entre o Executivo e o Legislativo? Bom, o líder do governo do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, tinha de fazer algum tipo de acordo em nome do governo, porque precisa aprovar o orçamento. Sem orçamento, o governo vai ficar engessado, não vai conseguir andar. Ainda que não tenha grandes projetos, ainda que tenha uma execução orçamentária muito baixa, aliás, do ponto de vista, se você olhar a execução dos ministérios, ela é muito baixa, mas o governo precisa se movimentar. Então o Flávio Dino faz o serviço. Ele fica com o orçamento na mão, pressiona a oposição de alguma forma, pressiona a Câmara, agora na figura do Hugo Mota e não mais do Arthur Lira, mas é trocar 6 por meia dúzia quando o assunto é orçamento da União, e ele age para tentar defender o governo. O que está errado nessa equação, Cauti, eu vou repetir até algo que já comentei aqui no Bradock, é o Supremo Tribunal Federal envolvido num tema chamado orçamento. A história conta que é um cabo de guerra, é uma queda de braço entre o Executivo e o Legislativo. É assim que funciona o orçamento. Os deputados e senadores querem cada vez mais um naco maior uma fatia maior desse bolo. Então eles tentam ampliar as emendas individuais, eles tentam ampliar as emendas de comissão, emendas de bancadas estaduais. É natural, é do jogo. E o governo quer, evidentemente, controlar o dinheiro. Mas quem está errado nessa equação? O Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não deveria estar envolvido nisso. Mas desde o governo Bolsonaro, quando, naquela época, já que o Consta citou o Randolph, quando a oposição, e tinha o Randolph ali como grande articulador do Supremo, né, tocava a campainha semana sim, semana também, dos ministros do Supremo, para tentar judicializar tudo, eles tentaram criar a história do orçamento secreto. E foi ali que o Supremo entrou numa seara que não é dele. É claro que tem problema de transparência no orçamento. É claro que já teve corrupção. Dos anões do orçamento, lá no começo dos anos 1990, aos sanguessugas da era Lula, sempre teve problema. Mas esse é um problema do Executivo e do Legislativo. Não é um problema do Judiciário. Então, quem está colocando a colher aonde não deveria é o Judiciário. E, Cauti, já que a gente falou do Randolph e é carnaval, eu pedi para você se você pode exibir um vídeo em homenagem ao Constantino que citou o Randolph Rodrigues. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.